simples ato de bondade em uma rua movimentada de Los Angeles desencadeia uma tempestade que ninguém poderia ter previsto. Quando uma mulher grávida para ajudar uma idosa a recolher suas compras caídas, uma amante ciumenta decide humilhá-la, rindo e gravando o momento para que todos vejam. Mas o que ela não sabe é que a frágil idosa de quem zomba é a mãe do chefe da máfia mais poderoso da cidade. O que se segue é uma surpreendente inversão de poder, uma história de arrogância, vingança e redenção que vai deixar você sem palavras no final. Fique comigo até o último segundo, porque cada decisão nesta história tem um preço. Era uma daquelas tardes em Los Angeles em que a luz parece quase perfeita demais, daquelas que fazem cada reflexo ser mais nítido e cada erro impossível de esconder. O tráfego avançava lentamente pela Wilshire Boulevard. As buzinas ecoavam contra as torres de vidro e o ar brilhava com calor e impaciência. Em meio a esse caos, uma mulher grávida estava de pé na calçada, curvando-se para pegar uma pequena sacola de papel que havia caído ao lado de uma idosa frágil. A mulher se chamava Isabella Hart. Ela estava grávida de 7 meses, vestindo uma blusa cor creme pálido e uma saia bege suave. Parecia fora de lugar entre os ternos elegantes e os carros com vidros fumê que passavam em alta velocidade. Sua barriga se moveu levemente quando o bebê deu um chute, e ela sorriu, sussurrando algo que só uma mãe poderia entender. A idosa à sua frente, envolta em um casaco cinza desbotado e um cachecol que tinha visto invernos demais, parecia envergonhada. "Por favor, não se preocupe", disse Isabella suavemente. "Deixe-me ajudar a recolher isso." A voz da idosa tremeu. "As pessoas geralmente não param. Elas só passam por mim." "Pois deveriam", respondeu Isabella, enquanto tirava o pó de um pedaço de pão e o colocava de volta na sacola. Por um momento foi um simples ato de bondade, mas esse momento não durou muito. Um brilho vermelho chamou a atenção de todos. Um carro esportivo reluzente parou bruscamente na calçada. Os pneus cantaram no cimento. A porta se abriu e desceu uma mulher, cuja mera presença podia silenciar uma multidão. Ela se chamava Lila Monroe. Usava um vestido carmesim justo que brilhava sob o sol, diamantes no pulso e óculos de sol que escondiam olhos acostumados a julgar mais do que a olhar. Ela observou Isabella e soltou uma gargalhada. "Ora, se não é a famosa Sra. Hart", disse em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "A esposa do CEO bancando a santa de novo, recolhendo lixo da rua para parecer boa pessoa." Alguns transeuntes diminuíram o passo. Um entregador pegou o celular. Lila sabia exatamente o que estava fazendo. Levantou o celular, iniciou uma transmissão ao vivo e apontou a câmera para Isabella e a idosa. "Olhem todos", disse com um tom doce, mas venenoso. É assim que a humildade se parece quando é falsa. Há quem faria qualquer coisa por atenção, até fingir que se importa com mendigos. As mãos da idosa tremiam. Ela tentou pegar a sacola e murmurou. "Eu não pedi ajuda." Isabella se colocou entre elas, sua voz calma, mas firme. "Está tudo bem, senhora. A senhora não fez nada de errado." Em seguida, olhou para Lila. "Você não precisa gravar isso. É cruel." "Cruel?" Lila zombou. "Cruel é ver uma mulher rica interpretando seu ato de caridade enquanto as câmeras rodam. Diga-me, Isabella, é isso que você faz quando seu marido não está em casa? Praticar sua imagem?" As pessoas ao redor começaram a murmurar. Algumas estavam desconfortáveis, outras curiosas ou divertidas. A cidade, sempre faminta por drama, havia encontrado uma nova cena. Isabella colocou as mãos sobre a barriga de forma protetora. Suas bochechas ardiam, mas ela não desviou o olhar.
Não me importa o que você pensa de mim, disse calmamente. Esta mulher precisava de ajuda. É a única coisa que importa. Leila baixou os óculos de sol e aplaudiu lentamente. Bravo! Talvez da próxima vez você possa convidar a imprensa. Ah, espera, eu já estou aqui. A multidão riu nervosamente. Alguns celulares estavam apontados para elas. O carro de Isabela estava parado na beira da calçada, com a porta aberta e o cinto de segurança pendurado, como um convite silencioso para ir embora. Mas ela não se moveu. A voz da idosa rompeu o murmúrio. Você não deveria falar assim, moça. Bondade não é fraqueza. Lila riu novamente. E a senhora não deveria dar lições a alguém que usa sapatos que custam mais que o aluguel dela. Levantou o celular em frente ao rosto da mulher. Sorria para a internet. Talvez alguém doe $1. Um jovem murmurou por perto. Isso é muito ruim. Laila o fuzilou com o olhar. Cuide da sua vida. Mas a atenção havia mudado. As pessoas não riam mais. Algumas balançavam a cabeça. Outras murmuravam palavras de apoio a Isabela. A luz do sol poente se refletiu em uma janela próxima e cegou Laila por um instante. Ela praguejou e deu um passo para trás, abanando-se com impaciência. Isabela se inclinou novamente para ajudar a idosa a se levantar. Vamos até a cafeteria da esquina. Eu te pago uma água. A mulher assentiu, ainda tremendo. Você tem um bom coração, querida. Enquanto Isabela a guiava, as câmeras dos celulares a seguiam. O rosto de Laila escureceu. Incrível, ela murmurou. Continua atuando para o público. Ela entrou em seu carro e bateu a porta. O motor rugiu enquanto ela se afastava, deixando para trás um rastro de barulho e raiva. A rua voltou a ficar em silêncio. O som do tráfego se desvaneceu sob a música distante de um músico de rua. Isabela ajudou a idosa a se sentar em um banco no ponto de ônibus e entregou-lhe a sacola. Obrigada, querida, disse a mulher. Você não precisava ter parado. Precisava sim, respondeu Isabela. Todos merecem um pouco de respeito. A idosa a olhou por um longo momento. Seus olhos eram escuros, intensos, muito vivos para alguém que vivia na rua. Você realmente acredita nisso? Perguntou. Sim, eu acredito. Um leve sorriso apareceu no rosto da mulher. Então lembre-se deste momento. Isabela assentiu, sem compreender o peso dessas palavras. Observou a mulher se levantar e ajustar seu cachecol. Por um instante, a luz do sol fez brilhar algo pendurado por baixo, uma fina corrente de ouro com um emblema gravado no pingente. Parecia caro, completamente fora de lugar. Antes que Isabela pudesse dizer algo, a mulher se perdeu na multidão, desaparecendo tão rapidamente quanto havia chegado. A última imagem da cena mostrava Isabela sozinha na calçada, com a blusa manchada de poeira e o rosto sereno, mas pensativo. E no reflexo de uma vitrine próxima, uma pequena luz vermelha piscava de um dos celulares que ainda gravavam. Ninguém sabia ainda quem realmente era aquela idosa. Mas a cidade estava prestes a descobrir. A luz da manhã vazava pelas persianas do apartamento de Isabela, desenhando linhas douradas sobre o chão de mármore polido. O mundo exterior seguia seu curso, mas por dentro o silêncio pesava no ar. A noite anterior já havia se tornado viral. Os clipes da discussão na Wilshire Boulevard estavam se espalhando pelas redes sociais como um incêndio. O título de um dos vídeos dizia: a esposa do CEO finge ajudar uma moradora de rua e é exposta pela amante. Outro já tinha mais de 100.000 visualizações e continuava aumentando. Isabela estava sentada à mesa da cozinha, com as mãos sobre a barriga inchada. O brilho do celular iluminava seu rosto enquanto os comentários deslizavam incessantemente pela tela. Alguns a chamavam de falsa, outros a consideravam um anjo.
e muitos nem se importavam com a verdade. Eles só queriam ver a briga. O celular vibrou novamente. Uma mensagem de seu marido. Ethan, pare de se envolver nessa bobagem. Você está envergonhando a si mesma e a empresa. Ela olhou para a mensagem por um longo momento, com o polegar suspenso sobre a tela. Depois virou o celular para baixo e sussurrou para si mesma. Eu não fiz nada de errado. Lá fora, a cidade voltava a ser barulhenta. Carros buzinavam. Pessoas falavam. A vida se recusava a parar pela dor de ninguém. Isabela olhou seu reflexo na janela e viu um rosto cansado, com os olhos vermelhos por falta de sono. Colocou uma mão sobre a barriga e tentou acalmar sua respiração. Uma batida ressoou na porta do apartamento. Quando a abriu, sua melhor amiga, Grace, estava lá com uma xícara de café e um sorriso preocupado. Não olhe os comentários, disse Grace ao entrar. As pessoas na internet destroem qualquer um só por diversão. Isabela deu uma risada fraca. Não são os estranhos que doem. É ele, Grace suspirou. Ethan deveria ter te defendido. Eu vi o vídeo, Bella. Ele ficou lá enquanto aquela mulher zombava de você. Ele disse que discutir em público ficaria mal, que tudo era questão de reputação, respondeu Isabela em voz baixa. Grace colocou o café na mesa e pegou a mão da amiga. Reputação não vale nada quando o coração já está partido. Por um momento, Isabela quis acreditar que a tempestade passaria, mas a verdade era mais dura. O vídeo já estava alcançando além das páginas de fofoca. Os noticiários matinais o reproduziam repetidamente, pausando no momento em que Lila ria. Cada canal queria seu próprio ângulo. A esposa perfeita, a amante cruel e o marido silencioso. Ao meio-dia, Ethan ligou. Sua voz estava tensa, controlada, como sempre que falava com funcionários e não com sua família. Preciso que você fique em casa hoje. Nada de declarações nem entrevistas. Deixe que relações públicas cuide disso. Ethan, ela me humilhou na frente de todos, disse Isabela com a voz trêmula. Você viu o que ela fez? Essa mulher nem sabe quem era aquela idosa, e mesmo assim ela... Chega! Eu já disse. O tom dele endureceu. Você está transformando um pequeno problema em um circo. Eu tenho investidores fazendo perguntas, e este não é o momento. Os lábios de Isabela se abriram, mas nenhum som saiu. Ele desligou antes que ela pudesse responder. A ligação a deixou vazia. Ela se apoiou no balcão, olhando o horizonte da cidade pela janela. Em algum lugar lá embaixo, a vida seguia seu ritmo habitual. Em algum lugar, as pessoas riam da cena que havia destruído sua paz. Naquela tarde, ela precisou sair. As paredes pareciam muito fechadas, o ar muito pesado. Vestiu um vestido azul simples, prendeu o cabelo e dirigiu até uma loja próxima. Caminhou rápido, esperando que ninguém a reconhecesse. Mas a fama tem seu próprio cheiro, e em Los Angeles, todos podem sentir o cheiro de um escândalo. Duas mulheres perto do caixa sussurravam alto o suficiente para que ela as ouvisse. É ela, não é? A do vídeo, sim. A da caridade falsa. Aposto que adora a atenção. Isabela sentiu um nó na garganta. Colocou suas compras na esteira e forçou um sorriso cortês para a caixa. A garota hesitou por um momento antes de escanear os itens, olhando o rosto dela com curiosidade. A senhora é a mulher que ajudou a idosa? Isabela assentiu. Sim. A voz da garota se suavizou. Eu vi o vídeo. A senhora não fez nada de errado. Aquela outra mulher foi terrível. Algo pequeno, mas quente, acendeu no peito de Isabela. Obrigada, disse em voz baixa. Lá fora, o vento da tarde soprava forte. Ela caminhou em direção ao seu carro, abraçando a sacola de compras contra o peito.
Do outro lado do estacionamento, um elegante SUV preto parou ao lado dela. A janela fumedeceu e o sorriso perfeito de Lila apareceu por trás de óculos de grife. Fazendo compras para mais casos de caridade? Lila brincou, com a voz carregada de satisfação. Você está bombando de novo, querida. Parabéns. Isabela ficou imóvel. Você já fez o suficiente. Qual é? Continuou Laila. Você deveria me agradecer. Sem mim, ninguém saberia seu nome. Um segurança por perto olhou na direção delas, sem saber se devia intervir. Isabela se endireitou. Você humilhou uma idosa que não tinha feito nada para você e zombou de mim por ajudá-la. Isso não é poder, Lila. É crueldade. O sorriso de Laila vacilou por um segundo. Você acha que a bondade te faz melhor do que eu? Não, respondeu Isabela. Mas me deixa dormir à noite. Laila revirou os olhos e riu. Você é ridícula. Levantou o celular, fingindo gravar. Diga oi para seus fãs. Desta vez Isabela não recuou. Olhou diretamente para a câmera. Você deveria ter cuidado com as pessoas de quem zomba, Lila. Nem todos que você despreza são tão indefesos quanto parecem. O segurança finalmente se aproximou, e Lila bufou antes de arrancar o carro, os pneus cantando enquanto ela desaparecia no trânsito. O estacionamento voltou a ficar em silêncio. Isabela permaneceu ali, com o coração acelerado, enquanto o bebê se movia inquieto, como se sentisse o medo de sua mãe. Olhou para o céu nublado e sussurrou, eu só quero paz. De volta ao carro, seu celular vibrou novamente. Uma nova notificação, nova publicação viral. A idosa do vídeo finalmente fala. Sua respiração parou. Ela clicou no link. Não era um tabloide, nem uma página de fofoca. Era um portal de notícias local, com uma foto embaçada da mesma mulher idosa que ela havia ajudado. O título dizia: Testemunha sai em defesa da mulher grávida no incidente viral. O artigo explicava que a mulher havia recusado entrevistas, mas havia deixado uma nota na estação de notícias. A bondade nunca deve ser motivo de escárnio. Algumas lições serão aprendidas da maneira mais difícil. Isabela exalou lentamente. Pela primeira vez desde que tudo começou, uma sensação de força tranquila substituiu a dor em seu peito. Ela não sabia quem realmente era aquela mulher, mas algo lhe dizia que esta história estava longe de terminar. A câmera pararia em seu rosto, com o reflexo do horizonte da cidade brilhando em seus olhos. A voz do narrador ainda seria ouvida. Às vezes, o menor ato de compaixão se torna a faísca que acende uma tempestade. E em algum lugar, fora da vista de Isabela, um carro preto estava estacionado em frente a uma torre de escritórios. Dentro, a mesma idosa de ontem estava com 2 homens de terno. Ela entregou a um deles um pequeno celular e sussurrou: Descubra tudo sobre essa mulher chamada Lila. O jogo havia começado em silêncio. A noite caiu sobre Los Angeles como um véu de veludo. O horizonte brilhava sob o peso do vidro e do neon, e do escritório de canto da Hart Industries. Ethan Hart permanecia junto à janela, com o telefone grudado no ouvido. Seu reflexo devolvia o olhar, confiante, elegante e vazio. Sim, eu vi, disse em voz baixa. A equipe de relações públicas emitirá um comunicado amanhã. Nada emocional, apenas negócios. Ele fez uma pausa, olhando as luzes da cidade. Não, ela está bem, envergonhada, mas bem. Ela sempre exagera. Ele terminou a ligação e guardou o telefone no bolso. Atrás dele, a porta do escritório se abriu com um suave clique. Laila Monroe entrou, com um vestido preto justo que brilhava como óleo sob a luz. Caminhou lentamente até ele, seu perfume pairando no ar como fumaça.
Ainda fazendo controle de danos? Perguntou com um tom doce e zombeteiro. Ethan se virou para olhá-la. Você não deveria ter ido atrás dela daquele jeito, Lila. Aquele vídeo causou mais problemas do que você imagina. Layla sorriu, inclinando a cabeça. Por favor, problemas vendem. Olhe os números. O nome da sua empresa está em toda parte. Eles não estão falando de mim. Estão falando da minha esposa, respondeu ele com a voz baixa, mas afiada. Você a humilhou em público. Os lábios de Lila se curvaram em um sorriso arrogante. Ela se humilhou sozinha. Quem para no meio da Wilshire Boulevard para bancar a enfermeira com uma velha na rua? Ela praticamente me implorou para dizer algo. A mandíbula de Ethan se apertou. Ele se virou, esfregando a ponta do nariz. Você não entende as consequências. Investidores veem caos, não confiança. E agora Isabela parece um risco. Lila cruzou os braços com falsa inocência. Então talvez seja a hora de você parar de protegê-la. Ele olhou para cima bruscamente. O que você está insinuando? Sejamos francos, disse Lila, aproximando-se até que seu reflexo se misturasse ao dele no vidro. Você se casou com ela quando ainda estava construindo este império. Ela fez o papel de esposa perfeita, o rosto sorridente para as câmeras. Mas agora ela está te segurando. Ela se esconde atrás da bondade porque não tem mais nada. Ethan ficou em silêncio, com o olhar fixo na cidade. A voz de Layla se suavizou. Você merece alguém que te entenda. Alguém que não faça escândalos em público. Alguém que não arraste seu nome na lama porque não sabe ficar no seu lugar. Estendeu a mão e tocou a manga da camisa dele. Você me merece. Por um longo momento, o único som no escritório foi o zumbido da cidade lá embaixo. Ethan finalmente falou. Você tem muita autoconfiança, Lila. A autoconfiança é o que me trouxe até aqui. Ele deu uma breve risada. Você chegou aqui porque eu permiti. A expressão de Lila vacilou, mas ela se recuperou rápido. Permitiu? Ethan, eu construí sua imagem quando sua empresa estava desmoronando há 2 anos. Eu te transformei na história que as pessoas queriam ver. Sem mim, você ainda estaria sendo aquele executivo nervoso implorando por investidores. A voz de Ethan se tornou mais fria. E agora, você é a mulher que a internet chama de abusadora. O sorriso de Layla se desvaneceu, substituído por um olhar duro. Aquela velha mereceu. Você a viu. Provavelmente era uma golpista. Chega, disse ele bruscamente, virando-se. Você não vai falar mais sobre isso. Os olhos de Layla se estreitaram. Você ainda a está defendendo. É minha esposa, respondeu ele simplesmente. No papel, sussurrou Layla com veneno. Mas nós dois sabemos com quem você realmente passa as noites. Ethan não respondeu. Voltou para sua mesa, ajustando os punhos da camisa, fingindo ler um documento que já não entendia. Lila se aproximou. Acabe com isso, ela sussurrou. Acabe com a farsa. Você mesmo disse. Ela é muito emotiva, muito ingênua. O conselho está perdendo a confiança. Se você se divorciar agora, as pessoas vão entender. Vão pensar que ela não aguentou a pressão. Ele levantou o olhar lentamente. Você acha que isso é sobre o conselho? É sobre controle, respondeu Layla. Você sempre teve. Não o perca por causa de uma mulher que acha que recolher lixo a faz santa. As palavras pairaram no ar, venenosas e silenciosas. Ethan não respondeu, mas algo em seu rosto mudou. A hesitação em seus olhos se endureceu em cálculo. Horas depois, ele chegou em casa e encontrou Isabela sentada no sofá, com o laptop aberto, vendo as últimas manchetes. A luz da tela iluminava seu rosto pálido. Quando ele entrou, ela fechou o computador e se levantou. Pensei que você chegaria antes, disse suavemente. Eu tinha trabalho, respondeu ele enquanto largava a maleta. Você não deveria ler esses comentários. Não te faz bem.
Eu não estava, disse ela. Eu estava lendo uma matéria sobre a idosa. Ela me defendeu. Disse à imprensa que bondade não é fraqueza. Ele não respondeu. Afrouxou a gravata e caminhou em direção à cozinha. Que bom para ela. Isabela franziu a testa. É só isso que você tem a dizer? O que você quer que eu diga? Ele retrucou bruscamente. Que você estava certa? Que me humilhar em público foi justificável? Os olhos dela se arregalaram em surpresa. Humilhar você? Ethan, eu estava ajudando alguém que tinha caído. Você faz parecer um crime. Ele se virou, elevando a voz. Tornou-se quando virou viral. Você tem ideia do que isso fez com a minha empresa? Eu não sabia que a compaixão era ruim para os negócios, respondeu ela em voz baixa. É quando me faz parecer fraco. As palavras cortaram mais fundo do que ele imaginava. Isabela deu um passo para trás, com a respiração trêmula. Então é disso que se trata. Da sua imagem, não do que é certo. Ethan passou a mão pelo cabelo, evitando o olhar dela. Você sempre distorce as coisas. Você não entende como o mundo funciona, Bella. As pessoas respeitam o poder, não a pena. Ela o encarou por um longo momento. E o que acontece com o respeito próprio? Ele ficou imóvel. A pergunta o atingiu mais forte do que ele esperava. Eu me casei com um homem que uma vez me disse que a bondade era força, disse Isabela. Eu não sei mais quem você é. Ethan não respondeu. Pegou as chaves e caminhou em direção à porta. Vou ficar no escritório esta noite. Preciso de espaço para pensar. A porta se fechou atrás dele com um clique final. O silêncio preencheu o apartamento. Isabela ficou de pé na sala vazia. O suave movimento do bebê contra suas costelas era o único lembrete de que não estava completamente sozinha. Ela sussurrou para si mesma. Se ele não consegue ver a diferença entre amor e controle, talvez ele já esteja perdido. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam frias e distantes. Em algum lugar distante, em uma mansão privada cercada por carros pretos, uma idosa com um roupão de seda assistia à reprise do mesmo vídeo viral. Ela serviu uma taça de vinho e sorriu levemente. As pessoas revelam seu verdadeiro eu quando acham que ninguém as está observando. Ela murmurou. E eu sempre observo. A noite seguinte chegou com um tipo de brilho artificial que só Los Angeles podia produzir. A cidade palpitava com barulho, música e dinheiro. Câmeras piscavam em frente à entrada do Hotel Avalon, onde a Hart Industries organizava um jantar de caridade para consertar sua imagem. O hall estava cheio de flores, champanhe e rostos que se importavam mais em ser vistos do que em doar. Isabela hesitou antes de sair do carro. O motorista abriu a porta e o murmúrio das conversas a atingiu como uma onda. Cada movimento, cada respiração que ela dava parecia mais pesada desde a discussão com Ethan. Ele mal havia falado com ela o dia todo, apenas uma breve mensagem dizendo: "Chegue na hora." Sorria para as câmeras. Ela ajeitou seu vestido azul claro e tocou a pequena cruz de prata que pendia de seu pescoço. Seu reflexo na janela do carro parecia calmo, mas seu coração contava outra história. Dentro do grande salão de baile, os lustres de cristal brilhavam como constelações. O riso pairava no ar, elegante e vazio. Isabela se movia em silêncio entre a multidão, cumprimentando membros do conselho e rostos conhecidos. Alguns sorriam com cortesia, outros sussurravam enquanto ela passava. Ela podia sentir a curiosidade queimando em suas costas. Perto do bar, ela viu Ethan com um grupo de investidores. Sua mão descansava naturalmente ao lado, mas o espaço ao lado dele já estava ocupado. Lila Monroe, radiante em um vestido vermelho intenso, estava perto o suficiente para apagar a linha entre a confiança e a posse. Ela ria alto demais, gesticulava com graça exagerada
e cada câmera a encontrava sem esforço. Quando Isabela se aproximou, o grupo emudeceu. Ethan se virou para ela com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Querida", disse com uma suavidade ensaiada, "você chegou." Layla também se virou, com uma expressão pintada de açúcar e veneno. "Isabela, eu me perguntava quando você chegaria. Você parece confortável." A palavra caiu como uma lâmina afiada envolta em seda. Isabela sorriu mal. "Obrigada. Fico feliz que você esteja aqui representando a Hart Industries também." "Ah, eu sempre represento a empresa", respondeu Layla, girando sua taça de vinho. "Na verdade, eu estava contando à imprensa sobre nosso acordo de expansão com os investidores italianos. Você sabe, aqueles que encontramos no mês passado." Ethan pigarreou, notando a mudança de tom. "Isso é confidencial, Layla." Ela riu. "Relaxe, chefe. Eu só dei uma pequena prévia." Os olhos de Isabela se voltaram para Ethan. "Você a levou para conhecer investidores?" A mandíbula de Ethan se apertou. "Foi uma reunião de negócios. Você não estava se sentindo bem na hora." Lila sorriu maliciosamente. Ele precisava de alguém que pudesse acompanhar a conversa. E ele veio. Alguns convidados próximos trocaram olhares, fingindo não ouvir. O estômago de Isabela se revirou, mas ela se recusou a dar a Lila a satisfação de vê-la magoada. Ela levantou o queixo. "Fico feliz que você tenha se divertido. Tenho certeza que você causou uma ótima impressão." "Ah, eu causei", disse Layla, inclinando-se para ela. "Você não acreditaria como seu marido é encantador quando não está distraído." Ethan lançou-lhe um olhar de aviso, mas ela o ignorou. Colocou sua mão perfeitamente cuidada sobre a manga dele e sorriu para as câmeras que piscavam do outro lado do salão. Um fotógrafo chamou. "Sr. Hart, uma foto para a revista." Ethan hesitou. Layla apertou o braço dele e posou ao seu lado, inclinando a cabeça contra o ombro dele com precisão. Os flashes explodiram, capturando uma imagem que circularia na internet antes que a noite terminasse. Isabela permaneceu imóvel. Cada câmera que os focava juntos parecia mais uma ferida em sua pele. Ela forçou um pequeno sorriso e se virou. O murmúrio da multidão encheu seus ouvidos. A música e as risadas se misturaram, tornando difícil respirar. Layla a seguiu com o olhar, satisfeita. Sussurrou algo para um repórter próximo, que anotou em seu caderno antes de se afastar rapidamente. Quando Isabela chegou à outra extremidade do salão, Grace apareceu ao seu lado. "Você não precisa ficar aqui", ela murmurou. "Não posso ir embora", respondeu Isabela em voz baixa. "Se eu for agora, parecerá que ela ganhou." O olhar de Grace seguiu Layla do outro lado do salão. "Ela está aproveitando cada segundo." "Eu sei", disse Isabela, "mas ela está mostrando suas cartas muito cedo." As palavras soavam mais firmes do que ela se sentia. Seu coração ainda doía, mas sob a dor havia um novo tipo de determinação. Meia hora depois, o jantar de caridade começou oficialmente. Ethan subiu ao palco para dar seu discurso de abertura, agradecendo aos convidados por apoiarem as iniciativas de bem-estar para mulheres. Sua voz era polida, profissional, calculada. Isabela estava em sua mesa designada perto da frente, sorrindo quando as câmeras se voltavam para ela. Layla sentou-se 2 mesas atrás, cercada por admiradores. Ela se recostou em sua cadeira, bebendo champanhe e vindo ouvir-já. Quando Ethan mencionou o nome de Isabela, agradecendo à esposa por seu exemplo de compaixão, Layla soltou uma risada baixa e zombeteira. Algumas pessoas ao seu redor a imitaram. Após o discurso, os repórteres cercaram Ethan para fazer perguntas. Layla aproveitou o momento e se aproximou dele. Colocou o braço em suas costas, sua linguagem corporal reivindicando o território.
Os flashes explodiram novamente. Um repórter perguntou: Senhora Monroe, a senhora faz parte da equipe da Fundação Hart? Lila sorriu com um brilho calculado. Estou envolvida em muitas das coisas que o Sr. Hart faz. Fazemos uma ótima equipe. A frase caiu como uma granada. Isabela observou do outro lado do salão, apertando o copo com força. Todos os convidados a ouviram. Os sussurros começaram de novo, espalhando-se como fogo no ar. O rosto de Ethan se endureceu, mas ele não disse nada. Seu silêncio foi mais alto do que qualquer negação. Quando as entrevistas terminaram, Lila deslizou em direção a Isabela, seus saltos ressoando como uma contagem regressiva. Parou ao lado da mesa dela e baixou a voz para que só ela ouvisse. As pessoas estão começando a ver quem é a verdadeira Sra. Hart, e não é você. Isabela levantou o olhar, com olhos calmos, mas frios. Você acha que a atenção te dá poder, mas só te torna visível, e quando as pessoas te virem com clareza, verão a verdade. Lila riu suavemente. A verdade não importa, querida. O que importa é a percepção. Ela se endireitou, cumprimentou um grupo de convidados e se afastou, seu vestido refletindo a luz como uma chama. Grace se inclinou para Isabela. Você lidou com isso melhor do que eu conseguiria. Isabela respirou fundo. Deixe-a brilhar. Às vezes as pessoas se iluminam apenas para mostrar suas próprias sombras. A câmera pararia no rosto de Isabela, sua expressão serena, mas ferida. O som das taças de champanhe se chocando se desvaneceria entre os ecos de um aplauso distante. Em um canto do salão, invisível para ambas as mulheres, uma figura idosa observava das sombras da sacada. Maria Leone via tudo. Sua expressão era indecifrável. Um de seus homens se inclinou e sussurrou: Devemos prosseguir? Maria assentiu uma única vez. Ainda não. Deixe-os mostrar quem são. A tela se apagaria com a imagem de Lila rindo sob o lustre de cristal, sem saber que o jogo que ela pensava estar ganhando já havia começado a mudar. A noite após o evento de caridade parecia mais fria do que deveria. As luzes de Los Angeles ainda brilhavam, mas dentro da cobertura da residência Hart, o silêncio era tão afiado que podia cortar o vidro. Isabela estava sentada junto à janela da sala, com seu vestido azul ainda pendurado no encosto da cadeira e o cabelo preso com descuido. O som fraco do tráfego mal chegava àquele andar alto. Ela havia reproduzido a noite repetidamente em sua mente. As risadas, os flashes sobre o vestido vermelho de Lila, a forma como Ethan permaneceu ao lado dela sem dizer uma palavra. Cada lembrança era uma pequena traição, outro fio se desfiando no que antes era amor. O elevador tocou e a porta se abriu atrás dela. Ethan entrou com a gravata desfeita e o rosto marcado pelo cansaço. Ele cheirava levemente a uísque. O som de seus passos ecoou no mármore. Ainda acordada, disse ele com a voz monótona. Eu não consegui dormir. Ela respondeu sem se virar. É difícil descansar depois de ser humilhada na frente de metade da cidade. Ele largou as chaves no balcão. Você está exagerando. Ela se levantou e olhou para ele. Estou mesmo. Você a deixou se pendurar no seu braço. Você a deixou falar por você e não disse nada. Você sabe o que as pessoas estão dizendo? Eu não me importo com o que as pessoas dizem, ele respondeu bruscamente. O que importa é a empresa, os investidores e a sua imagem. Ela acrescentou em voz baixa. Sempre a sua imagem. Ethan cruzou os braços. Isso não é sobre ciúmes, Isabela. É sobre sobrevivência. Você é emotiva. Você não entende a pressão que eu tenho. Eu entendo mais do que você pensa, ela disse. Você está deixando aquela mulher controlar como o mundo te vê, e pior ainda, como você se vê. Ele deu um passo em direção a ela. Você está transformando isso em outra lição de moral.
Eu não preciso que você me salve. Eu preciso de resultados. Resultados? Sua voz tremeu de raiva. Você se refere a acordos, contratos e câmeras. E a sua família? E este bebê? Por um momento, a expressão de Ethan se suavizou, mas logo endureceu novamente. Não use o bebê para vencer discussões. Eu não estou, ela respondeu. Só estou tentando te lembrar do que importa. Ele passou por ela em direção ao armário de bebidas. O que importa é a estabilidade. Você já deveria saber. Ela o observou enquanto ele servia uma bebida. A estabilidade não nasce do medo, Ethan. Nasce do respeito. Ele bateu o copo no balcão, o som seco e cortante. O respeito é conquistado e o amor é perdido, ele sussurrou. As palavras flutuaram entre eles como fumaça. Ethan a olhou por um longo momento. Algo piscou em seu olhar, mas antes que ele pudesse falar, seu celular vibrou. Ele checou a tela. Era uma mensagem de Lila. Ele não escondeu. Isabela viu o nome e sentiu o ar escapar de seu peito. Você ainda está falando com ela? É trabalho, ele disse, embora nem ele acreditasse. Trabalho não envia mensagens à meia-noite, ela respondeu. Ethan guardou o celular no bolso. Você está paranoica. Não, ela disse calmamente. Só estou sendo honesta. O silêncio foi quebrado quando o interfone zumbiu. A voz de um segurança crepitou no alto-falante. Senhor, a senhorita Monroe está lá embaixo. Ela diz que é urgente. Isabela o encarou. Você não vai deixá-la subir. Ethan hesitou, mas a curiosidade pesou mais que a razão. Deixe-a subir. Em poucos minutos, o elevador se abriu novamente. Lila saiu, vestida com um casaco preto justo e o cabelo perfeitamente arrumado, como se a noite não tivesse terminado. Seus olhos se moveram entre os dois e um sorriso ensaiado surgiu em seus lábios. Sinto muito pela invasão, disse ela suavemente. Mas temos um problema. Ethan franziu a testa. Que problema? Seus investidores italianos estão ameaçando se retirar após o pequeno show de ontem à noite, disse Laila, olhando de soslaio para Isabela. Eles acham que a empresa está instável, então agendaremos uma ligação pela manhã. Ele respondeu. Não, ela disse com firmeza. Eles querem uma resposta esta noite. Em Milão já é dia. Se não respondermos, eles vão retirar o dinheiro. Ethan esfregou as têmporas. Tudo bem, eu resolvo isso no escritório. Laila sorriu satisfeita. Perfeito, eu vou com você. Isabela deu um passo à frente. Você não vai. Laila arqueou uma sobrancelha. Desculpe? Você já fez o suficiente, disse Isabela, em tom calmo, mas frio. Você não pertence aqui, nem nos negócios dele. O sorriso de Laila se tornou cortante. É por isso que as pessoas te veem como fraca. Sempre emotiva, sempre a vítima. Isabela a encarou. Eu não estou jogando. Eu vivo com as consequências. A voz de Ethan quebrou a tensão. Chega, as duas. Ele se virou para Lila. Eu te vejo lá embaixo. Lila sorriu triunfante. Passou por Isabela, deixando para trás um rastro de perfume. Quando o elevador se fechou, Isabela falou em voz baixa. Se você for com ela, não há volta. Ethan hesitou. Você está exagerando. Estou falando sério, ela disse, com a voz firme. Você está escolhendo ela em vez de sua família. Estou escolhendo o que é melhor para a empresa. Ela balançou a cabeça. Não, você está escolhendo o orgulho. Ele não respondeu. Apenas pegou o casaco e saiu. Quando a porta se fechou, os joelhos de Isabela cederam. Ela se deixou cair no sofá, uma mão sobre a barriga. Sussurrou para o bebê. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Mas do outro lado da cidade, a cena dentro do carro de Laila contava outra história. Ela estava sentada ao lado de Ethan, enquanto o motorista se afastava do prédio. Seu sorriso voltou, largo e satisfeito.
Você fez a coisa certa, disse com voz sedutora. Ela estava te segurando. Quando fecharmos este acordo, você finalmente estará livre. Ethan olhava pela janela, seu rosto inexpressivo. Você fala como se isso fosse um jogo. A vida é um jogo, respondeu Layla. E pessoas como nós jogam para ganhar. Ele não disse nada. Na cobertura, o celular de Isabela vibrou. Era Grace de novo. Bella, liga a notícia, ela disse com urgência. Isabela pegou o controle remoto. A televisão ligou. Na tela, aparecia uma transmissão ao vivo de fora do Hotel Avalon. Repórteres cercavam um carro preto idêntico ao de Lila. Eles gritavam perguntas sobre o escândalo Hart, e um deles segurava um novo documento. Plantão de notícias, disse a apresentadora. Imagens vazadas sugerem que a mulher envolvida no vídeo viral de ontem à noite pode estar ligada a uma família de alto perfil do crime organizado. Fontes garantem que a moradora de rua do vídeo é, na verdade, Maria Leone, mãe do conhecido empresário Antônio Leone. Isabela ficou imóvel. O nome caiu como um raio. A voz de Grace foi ouvida do outro lado do telefone. Bella, essa é a mulher que você ajudou. Seu coração acelerou. Meu Deus! O relatório continuou. Representantes da família Leone se recusaram a comentar, mas fontes afirmam que estão cientes do incidente. Isabela desligou a televisão, enquanto a compreensão a envolvia. A mulher que ela havia ajudado não era uma desconhecida. E Lila acabara de insultar a mãe mais perigosa de Los Angeles. A câmera se afastaria do rosto de Isabela, com seus olhos cheios de medo e uma silenciosa sensação de justiça se formando dentro dela. Em algum lugar da cidade, em uma mansão guardada por sombras, Maria Leone sorria enquanto assistia à mesma transmissão. Ela sussurrou para seu assessor. Agora começamos. A tempestade havia começado oficialmente. Na manhã seguinte, a cidade acordou em meio ao caos. Los Angeles vivia de fofoca, e esta história tinha tudo o que ansiava. Poder, traição, riqueza e agora perigo. Ao amanhecer, a internet estava inundada de fotos comparativas de Layla Monroe no evento de caridade e capturas do vídeo viral na rua. As manchetes gritavam em todos os portais. A amante humilha a esposa do CEO e, sem saber, ofende a matriarca da máfia. Dentro da Hart Industries, os telefones não paravam de tocar. Os assistentes murmuravam freneticamente. Os jornalistas esperavam no hall e os seguranças tentavam manter os repórteres afastados. Em meio a essa tempestade, Ethan Hart estava sentado na cabeceira de uma longa mesa de vidro, olhando a tela de televisão sem som montada na parede. Todos os canais mostravam o rosto de Lila. Todos os apresentadores repetiam o mesmo nome. Maria Leone, a mãe de Donald O'Neill. Em frente a ele, Layla ajustou seus óculos de sol, apesar de estar dentro do escritório. Seu celular vibrava incessantemente, as notificações eram intermináveis. Ela ignorou todas e tentou parecer calma. Eles estão exagerando, disse com uma risada forçada. Então eu insultei uma velha. E daí? Ethan se virou lentamente para ela. Essa velha pode nos destruir. Não vai, respondeu Layla, movendo a mão com desdém. Pessoas como ela não perdem tempo com dramas. Ela vai esquecer. A porta da sala de reuniões se abriu antes que ele pudesse responder. Seu assistente, um jovem nervoso, entrou com uma pilha de papéis. Senhor, temos um problema grave. A Leone Holdings acaba de congelar seus contratos pendentes. Eles também cancelaram a parceria de segurança. A mandíbula de Ethan se endureceu. Isso são centenas de milhões em ativos. O assistente assentiu. Eles disseram que a decisão é definitiva. Layla soltou uma risada estridente.
Estão mentindo. Ethan bateu na mesa com a palma da mão. Você alguma vez para de falar? Ela se assustou. Ethan, se acalme. Podemos resolver isso. Ele se inclinou em direção a ela, com a voz baixa e fria. Você humilhou minha esposa, arrastou minha empresa para o seu egoísmo e provocou uma família que controla metade da cidade. Isso não tem conserto. Pela primeira vez, a confiança de Layla vacilou. Ela engoliu em seco, seu sorriso pintado tremeu. Você não vai me culpar por tudo isso. Eu culpo você por tudo, ele respondeu, e me culpo por ter permitido. O assistente saiu em silêncio, fechando a porta com cuidado. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isabela estava sentada em sua sala assistindo às mesmas notícias. Seu celular vibrava constantemente com mensagens de amigos e repórteres. Grace ligou novamente. Sua voz tremia de descrença. Bella está em toda parte. Essa mulher, Maria Leone, é poderosa. As pessoas estão dizendo que ela possui metade das construtoras do estado. Eu não sabia quem ela era, disse Isabela suavemente. Eu só queria ajudar. Grace suspirou. Aparentemente você ajudou a pessoa certa. Na tela da televisão, um trecho do evento de caridade se repetia. Mostrava Layla rindo ao lado de Ethan, a multidão aplaudindo, os flashes iluminando seus rostos. Depois mudava para o vídeo da rua. O contraste era brutal. A mulher que zombava dos pobres, a esposa que defendia a bondade. A história se escreveu sozinha. Bateram na porta. Isabela hesitou e depois a abriu. 2 homens de terno escuro estavam ali. Um lhe entregou um envelope com um selo dourado. Senhora Hart, disse o mais alto com cortesia, a senhora Leone nos pediu para entregar isso pessoalmente. O coração de Isabela acelerou. A senhora Leone? Ele assentiu. Ela envia sua gratidão. Quando eles se foram, Isabela se sentou e abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia uma nota escrita à mão com caligrafia elegante. Você demonstrou bondade quando outros demonstraram crueldade. Minha família não esquece tais coisas. Se alguma vez precisar de proteção, ligue para o número abaixo. Abaixo da mensagem havia um cartão de visita. Maria Leone, Fundação Leone. Um número impresso em letras douradas. Pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu uma estranha sensação de segurança. Do outro lado da cidade, Layla experimentava o oposto. Quando ela saiu da Hart Industries naquela tarde, as luzes das câmeras a cegaram. Os repórteres gritavam todos ao mesmo tempo. Senhora Monroe, a senhora sabia quem estava insultando? É verdade que zombou da mãe do chefe da máfia? A senhora teme por sua segurança? Sua compostura desmoronou. Sem comentários, ela disse com irritação, empurrando a multidão. Entrou em seu carro e bateu a porta. As mãos tremiam. Dentro, seu celular tocou novamente. Era um número desconhecido. Ela atendeu sem pensar. Uma voz feminina e calma falou do outro lado. Senhora Monroe, é o escritório da família Leone. Layla ficou imóvel. Quem é? O que vocês querem? A senhora Leone quer lembrá-la de que as palavras têm consequências. Ela sugere que, a partir de agora, guarde as suas para si. A ligação foi encerrada. Layla deixou o celular cair, respirando rápida e ofegante. Pela primeira vez em sua vida, o medo substituiu a arrogância. Ao mesmo tempo, Ethan estava sozinho em seu escritório, cercado por telefones silenciosos e e-mails não lidos. As ações da empresa já haviam caído 15%. As mensagens dos investidores enchiam sua caixa de entrada. Todos os assuntos começavam com a mesma palavra: crise. Ele olhou o horizonte da cidade, seu reflexo dividido pelo vidro. Pela primeira vez, ele se viu com clareza. O homem que havia trocado a decência pela ambição.
O homem que havia perdido tudo o que realmente importava. A porta se abriu suavemente. Isabela estava lá, serena e firme. Ele piscou, sem saber se era real. "O que você está fazendo aqui?" "Eu vim me despedir", ela disse com simplicidade. "Se despedir? Eu estou indo embora. Você queria sua empresa mais do que sua família. Agora você pode tê-la." Ele se levantou da cadeira. "Você não pode ir assim. Podemos resolver isso." Ela balançou a cabeça. "Você pode consertar sua imagem, Ethan, não seu coração." Ele tentou se aproximar, mas ela levantou a mão. "Maria Leone me enviou uma carta hoje. Ela me agradeceu por ajudá-la. Você sabe o que isso significa? Que alguém viu tudo. Alguém poderoso o suficiente para garantir que a verdade sobreviva." Ele a olhou, sem palavras. Ela continuou com a voz firme. "Você ficou parado enquanto aquela mulher zombava de mim, e agora você verá como ela se destrói sozinha. A diferença é que eu não precisei fazer nada." Por um longo momento, Ethan não disse nada. Depois ele baixou os ombros. "Eu nunca quis que isso chegasse tão longe." As intenções não importam quando o dano já está feito. Ela caminhou em direção à porta e parou. "Boa sorte, Ethan. Você vai precisar." Quando a porta se fechou, Ethan se deixou cair na cadeira. Lá fora, os flashes brilhavam novamente enquanto Layla era escoltada para fora do prédio pela segurança. Sua carreira havia acabado. Seu nome estava bombando por todos os motivos errados. Na cena final, Isabela saía ao sol em frente ao prédio. O barulho dos repórteres ficava para trás. Ela colocou uma mão protetora sobre a barriga, seu rosto calmo. Do outro lado da cidade, Maria Leone via as mesmas imagens em sua televisão privada. Ela sorriu levemente e disse ao seu assessor: "O mundo se encarrega de fazer justiça quando alguém se atreve a zombar da bondade." A cena se desvaneceria nesse sorriso, deixando o eco de suas palavras como uma promessa silenciosa. O ar da manhã sobre Los Angeles carregava uma tensão diferente. Estava silencioso, mas sob esse silêncio lhe palpitava algo novo. Vingança, redenção, consequências. Para alguns, significava medo. Para outros, esperança. Isabela acordou com o canto dos pássaros junto à sua janela. O sol vazava suavemente pelas cortinas, dourado e quente. Pela primeira vez em meses, o apartamento parecia em paz. Ela caminhou devagar em direção à cozinha, o suave ritmo de seus passos acompanhado pelo murmúrio da cafeteira. Seu corpo estava pesado pela gravidez, mas sua mente se sentia leve. Ela havia tomado uma decisão. Na bancada estava o envelope de Maria Leone. Ela olhou para ele mais uma vez, o escudo dourado brilhando suavemente sob a luz da manhã. Havia poder naquele símbolo, mas também algo mais. Gratidão. Seu celular vibrou. O nome de Grace apareceu na tela. "Bella, você precisa ver isso", disse Grace assim que Isabela atendeu. "Liga no canal 5. A televisão mostrou um plantão de notícias. O título dizia: "Família Leone emite comunicado após incidente viral." Os olhos de Isabela se arregalaram. No pódio estava Maria Leone, elegantemente vestida de preto. O mundo não via seu rosto há anos. As câmeras piscavam de todos os ângulos, os repórteres gritavam perguntas, mas ela levantou a mão uma única vez e o silêncio caiu. "Nesta cidade", começou Maria com a voz firme e serena, "as pessoas confundem bondade com fraqueza. Há alguns dias, alguém zombou de um ato de compaixão. Eles não sabiam quem eu era, mas isso não importa. O que importa é como trataram outro ser humano." Ela fez uma pausa. A multidão prendeu a respiração. "Estou aqui para dizer que a bondade nunca é bobagem. É força." A mulher daquele vídeo demonstrou decência quando outros demonstraram crueldade. "Minha família está com ela." Um murmúrio de surpresa percorreu a sala.
Isabela cobriu a boca, o coração batendo forte. Maria continuou: que isto sirva de lembrete. A maneira como você trata os indefesos revela quem você é quando o mundo não está olhando. Nós olhamos e não vamos esquecer. Os repórteres explodiram em perguntas, mas Maria se afastou do pódio, encerrando a conferência. A transmissão mudou para os comentaristas, que já especulavam sobre as repercussões. A voz de Grace voltou a ser ouvida no telefone. Bella, ela acabou de te tornar intocável. Isabela se recostou no sofá, ainda assimilando o que havia visto. A mulher que ela uma vez ajudou na rua acabara de se apresentar diante de toda a cidade e declarar seu apoio. Do outro lado da cidade, a reação foi imediata. Na Hart Industries, o pânico se espalhou como fogo. O assistente de Ethan correu até seu escritório com um comunicado impresso da Fundação Leone. Eles cancelaram todos os contratos, ele disse sem fôlego. Os investidores também estão se retirando. A imprensa está lá embaixo. Ethan se deixou cair na cadeira, esfregando as têmporas. Diga a eles que eu não estou disponível. Senhor, eles estão dizendo que o senhor e a senhorita Monroe estão sob investigação por má conduta corporativa. Alguém vazou e-mails internos. Eles mostram que ela influenciava acordos. Ethan gelou. Quem os vazou? Ninguém sabe, mas eles usaram os servidores privados da Leone para enviá-los anonimamente. Naquele instante, ele compreendeu. Maria Leone havia transformado sua gratidão em justiça. Ao meio-dia, o apartamento de Leila estava cercado por jornalistas. Sua imagem glamourosa havia se tornado um aviso. Ela saiu com óculos escuros, gritando para as câmeras, mas ninguém acreditava nela. Cada porta que antes se abria para ela, agora estava fechada. Enquanto isso, Isabela recebeu uma ligação privada de um número bloqueado. Ela hesitou antes de atender. Senhora Hart, disse uma voz tranquila e familiar. Sou Maria. A garganta de Isabela se fechou. Senhora Leone, eu vi sua declaração. Eu não sei como agradecer. Você já o fez, respondeu Maria. Você me lembrou que a compaixão ainda existe. Pessoas como você merecem proteção, não pena. Eu quero te ver. Seria uma honra, sussurrou Isabela. Amanhã, ao meio-dia, na fundação. Não traga ninguém. Eu enviarei um carro. A ligação foi encerrada. Naquela tarde, Isabela voltou a sentar-se junto à janela, olhando o horizonte. Grace chegou com o jantar. Então você vai se encontrar com ela, ela disse enquanto largava as sacolas. Com a própria Maria Leone. Sim, respondeu Isabela com calma. Eu não estou com medo. Sinto como se já a conhecesse. Grace sorriu. Você sabe que ela te salvou e os destruiu, não sabe? Eu não pedi por isso, disse Isabela. Ela fez o que achou certo. No dia seguinte, o carro preto chegou exatamente ao meio-dia. O motorista abriu a porta com respeito. A senhora Leone está esperando. A cidade passou pela janela. Cada rua e edifício parecia diferente, como se o mundo tivesse mudado. O carro parou em frente a um edifício de pedra cercado por grades de ferro altas. Na placa, lia-se Fundação Leone para Mulheres e Crianças. Dentro, o hall de mármore cheirava a rosas e madeira polida. Isabela foi conduzida a uma sala iluminada com vista para um jardim privado. Lá, sentada junto a um piano, estava Maria Leone. Ela parecia muito diferente, o cabelo preso em um coque, os olhos aguçados, mas gentis. Isabela deu um passo à frente sem saber como começar. Senhora Leone, eu... Maria levantou uma mão. Me chame de Maria, por favor. Isabela sorriu nervosamente. Maria, eu nunca imaginei te ver de novo. Maria lhe indicou o assento em frente a ela. Sente-se. Você não esperava que eu fosse quem eu sou. Isso tornou seu gesto genuíno. Você ajudou sem saber, e isso é raro neste mundo.
Isabela baixou o olhar. Eu só fiz o que qualquer um deveria fazer. Maria soltou uma leve risada. Se isso fosse verdade, eu nunca teria estado sozinha naquela calçada. Elas permaneceram em silêncio por alguns segundos. Depois, Maria se inclinou para a frente. Diga-me, Isabela, o que você deseja agora? Eu desejo paz, ela respondeu. Para meu filho, para mim. Eu não quero continuar lutando. Maria assentiu lentamente. A paz é conquistada, assim como o medo. Mas, às vezes, para protegê-la, você precisa segurá-la com força. Ela deslizou um pequeno envelope pela mesa. Isto é para você. Dentro havia uma carta de emprego da Fundação. Conselheira comunitária, programa de apoio a mulheres. Maria sorriu. Você tem um dom. As pessoas vão te ouvir. Use essa voz. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Diga sim, disse Maria. E comece amanhã. A câmera pararia nas duas mulheres sentadas sob a luz do sol. Uma poderosa, uma humilde. Ambas sobreviventes de diferentes formas. Fora da janela, a cidade seguia seu curso, mas algo invisível havia mudado. O equilíbrio do poder começava a se transformar. Muito longe, em um apartamento escuro, cheio de cartas não abertas e vidros quebrados, Laila via a mesma conferência na televisão. Seu rosto estava pálido, seus olhos vazios. Na tela, ressoavam as palavras finais de Maria. Não vamos esquecer. Lila murmurou para si mesma. Eu também não. A cena se desvaneceria nessa imagem, deixando apenas o som distante da cidade e o leve murmúrio da justiça que começava a se estabelecer. Ao final daquela semana, a cidade já não falava do vídeo viral como uma simples fofoca. Havia se tornado um estudo de como o poder podia desmoronar em um único instante de arrogância. Todas as revistas, todos os apresentadores de notícias e cada apresentador de podcast analisavam a mesma história. A amante que zombou de uma desconhecida e ofendeu a mulher errada. Na Fundação Leone, Isabela havia começado seus primeiros dias como conselheira comunitária. As manhãs eram preenchidas com um propósito tranquilo. Ela revisava programas de ajuda, se reunia com mulheres que haviam sobrevivido à violência doméstica e ouvia suas histórias. Pela primeira vez em anos, ela se sentia útil de uma maneira que não tinha nada a ver com imagem ou dinheiro. Uma tarde, enquanto organizava pastas, ouviu-se uma suave batida na porta de seu escritório. Era Maria Leone, segurando uma pasta. Já ocupada? Perguntou Maria com um tom amável e divertido. Só estou me familiarizando com tudo, respondeu Isabela com um sorriso. Eu não imaginava quantas mulheres a Fundação apoia. Maria colocou a pasta sobre a mesa. Isso acontece quando você dá consciência ao poder. As pessoas vêm. Isabela assentiu. Você construiu algo incrível. Maria sentou-se em frente a ela. Não, querida. Eu construí a estrutura. Você está construindo o coração. E isso é mais difícil. As duas mulheres permaneceram em um silêncio confortável, mas o rosto de Maria mudou logo. Seus olhos ficaram mais aguçados. Há algo que você precisa saber. Isabela franziu a testa. O que está acontecendo? Maria abriu a pasta e espalhou várias fotografias sobre a mesa. Elas mostravam Ethan e Laila no Hotel Avalon, cercados por repórteres, os rostos pálidos sob os flashes. Outra imagem mostrava Ethan saindo de um tribunal, com seu advogado atrás. O que aconteceu? Sussurrou Isabela. A voz de Maria foi serena. A empresa de seu marido está sob investigação. Começou ontem. Alguém vazou registros financeiros que mostram doações ilegais feitas através da consultoria de Laila Monroe. A polícia chama isso de fraude corporativa. Isabela olhou as imagens sem palavras. Ele poderia ir para a prisão?
Maria entrelaçou as mãos. Depende do que ele fizer agora. Eu não quero que ele sofra, disse Isabela em voz baixa. Ele perdeu o caminho, mas não é um homem mau. Maria a olhou atentamente. Isso é o que te diferencia. A maioria em seu mundo pisotearia os fracos para sobreviver. E você ainda deseja a paz dele. Isabela suspirou. Eu desejo clareza. Maria se inclinou para a frente. Às vezes a clareza chega através da dor. Mas não confunda misericórdia com fraqueza. Se você perdoa muito cedo, eles nunca aprendem. Antes que Isabela pudesse responder, sua assistente bateu na porta novamente. Senhora Leone, há um repórter lá fora perguntando sobre a conexão da fundação com a investigação. Maria se levantou. Diga a ele que a fundação não se envolve em assuntos corporativos. Depois olhou para Isabela. Mas o mundo já sabe. É só uma questão de tempo até que tudo se torne público. Naquela noite, Isabela dirigiu pelas ruas silenciosas, seus pensamentos pesados. As luzes da cidade se borravam no para-brisa enquanto ela se lembrava do homem que Ethan costumava ser. Aquele que uma vez disse que a bondade não era uma estratégia, mas uma forma de viver. Ao chegar ao seu prédio, ela o encontrou esperando por ela junto ao elevador. Seu terno estava amarrotado e seus olhos sombrios. Bela, ele disse suavemente, dando um passo à frente. Ela parou, as chaves ainda na mão. Como você me encontrou? Eu nunca te perdi, ele respondeu. Eu só me perdi. Ela o olhou, inexpressiva. O que você quer, Ethan? Ele hesitou. Falar. Você teve muitas oportunidades de falar. Você preferiu se calar. Eu estava errado, ele disse rapidamente. Eu pensei que o controle significava força, mas quando tudo desmoronou, eu percebi o quão frágil era. As pessoas de Maria Leone vieram me ver esta manhã. Elas me ofereceram um acordo. Um acordo? Perguntou Isabela com cautela. Eles me disseram que se eu confessar e cooperar com os investigadores, ela garantirá que a empresa sobreviva. Ele disse que você era a razão pela qual ele estava considerando isso. O coração de Isabela se apertou. Eu não pedi para ele te proteger. Eu sei, respondeu Ethan, mas ele faz isso por quem você é. Ele respirou fundo. Bela, me desculpe, por tudo, por Lila, por fazer você duvidar de si mesma. Ela balançou a cabeça lentamente. Você não só me fez duvidar de mim, você me fez duvidar do mundo em que eu vivia, mas eu encontrei algo melhor. Pessoas que ainda acreditam em fazer o bem sem esperar aplausos. Ele baixou o olhar. Eu não estou pedindo para você voltar comigo. Eu só queria te dizer isso antes que tudo venha à tona. O elevador se abriu atrás dela. Sua campainha metálica quebrou o silêncio. Isabela olhou para ele uma última vez. Faça a coisa certa, Ethan. Não por mim. Faça porque você finalmente entende. Ele assentiu, com lágrimas brilhando em seus olhos. Adeus, Bela. As portas se fecharam entre eles. Na manhã seguinte, a notícia explodiu. Ethan Hart havia renunciado oficialmente como CEO da Hart Industries e se entregado às autoridades. O comunicado que ele enviou à imprensa dizia simplesmente: a integridade não se compra. Ela se recupera. A cidade reagiu imediatamente. Alguns o elogiaram por assumir seus erros. Outros zombaram de sua queda. Mas uma fotografia dominou todas as capas. Mostrava Ethan saindo do tribunal sob os flashes, enquanto do outro lado da cidade, Isabela posava ao lado de Maria Leone na inauguração de um novo programa da fundação. Na imagem, Isabela sorria levemente, com uma mão sobre a barriga e a outra segurando a tesoura junto a Maria. Duas mulheres, dois símbolos de resiliência. Os repórteres chamaram isso de o contraste da redenção. Naquela mesma tarde, Maria voltou ao escritório de Isabela. Você vê o que acontece quando a verdade encontra seu caminho? Ela disse.
Até os poderosos precisam se ajoelhar diante dela. Isabela assentiu. Eu não esperava que terminasse assim. Maria sorriu com doçura. Não terminou, apenas mudou de direção. Lá fora, as equipes de televisão filmavam o evento. Quando Isabela subiu ao pódio, olhou para a multidão e disse: "O mundo viu como um ato de crueldade se tornou viral. Mas eu espero que se lembrem do que veio depois. A compaixão também tem consequências." O aplauso encheu o salão. Na cena final, a câmera mostrava Layla Monroe sozinha em um café, olhando a transmissão em uma televisão de canto. Suas mãos tremiam ao levantar a xícara. O repórter mencionou seu nome, enumerando as acusações e processos contra ela. O mundo que antes a adorava, agora a desprezava. Ela sussurrou para si mesma: "Todos esquecem, mas eu não." Seus olhos se endureceram e o reflexo da tela brilhou sobre eles. A história não havia terminado completamente, mas por enquanto, a justiça pertencia àqueles que a mereceram. A imagem se desvaneceria com Isabela de pé no pódio, sua voz firme, sua presença radiante sob a luz suave da tarde. A primavera chegou cedo naquele ano. O ar de Los Angeles parecia mais leve, como se a própria cidade respirasse aliviada depois de meses de tensão. A tempestade de escândalos e julgamentos finalmente começava a se dissipar. As pessoas haviam passado para a próxima história, mas para Isabela, a vida estava apenas começando de novo. 3 meses haviam se passado desde que a investigação terminou. Ethan havia sido sentenciado à liberdade condicional e trabalho comunitário após cooperar plenamente com as autoridades. Sua empresa foi reestruturada sob uma nova direção. Layla Monroe, a antiga rainha das manchetes, aguardava julgamento por fraude e difamação. E Isabela, a mulher no centro de tudo, havia se tornado algo completamente diferente. Ela não era mais a esposa de um CEO, nem a figura silenciosa de um vídeo viral. Agora, ela era o rosto público da nova iniciativa da Fundação Leone, o Projeto Empatia, um programa projetado para ajudar mulheres a reconstruírem suas vidas após a traição, perda ou violência. Dentro de seu novo escritório, as paredes estavam cheias de fotografias de mulheres sorrindo ao lado de suas famílias, currículos presos em quadros e cartas de agradecimento de todo o país. Isabela caminhava devagar pelo corredor, seus passos suaves ecoando sob a luz tranquila da manhã. Ela parou na entrada da sala comunitária, onde um grupo de voluntários preparava pacotes de ajuda. Uma jovem olhou para cima. "Sra. Hart, quase terminamos com o novo envio." Isabela sorriu com doçura. "Me chame de Isabela. E obrigada, vocês estão fazendo um trabalho incrível." A jovem assentiu, seu rosto iluminado pelo orgulho. Mais tarde, Isabela se sentou em sua mesa e abriu uma pequena caixa de madeira. Dentro havia um pingente de prata, a mesma cruz que ela havia usado na noite do evento de caridade. Por muito tempo lhe lembrou a vergonha, agora lhe lembrava a sobrevivência. Ela o colocou sobre a mesa, junto a uma fotografia emoldurada de Maria Leone, e ela durante a inauguração da fundação. Maria havia se tornado mais do que uma aliada. Era uma mentora, uma amiga, e talvez a figura materna que Isabela nunca soube que precisava. Naquela tarde, Maria entrou no escritório sem bater, como costumava fazer. "Você parece cansada", disse com um tom brincalhão. "Você alguma vez descansa?" "Eu estou bem", respondeu Isabela, fechando uma pasta. "Só estou preparando a arrecadação da próxima semana." Maria riu suavemente. "Você aprendeu rápido. Você se organiza como uma soldada." Isabela riu também. "Talvez eu tenha aprendido com a melhor." O sorriso de Maria se tornou mais caloroso. "Você me lembra de mim quando eu tinha sua idade. A diferença é que você lidera com o coração, não com o medo, e é por isso que as pessoas confiam em você."
As pessoas também confiam em você, disse Isabela. Maria balançou a cabeça. Elas me respeitam. Não é a mesma coisa. Ela olhou pela janela, pensativa. O respeito pode ser construído com poder, mas a confiança é conquistada com a verdade. Isabela seguiu o olhar dela para a cidade. Você alguma vez se arrepende do que fez para manter o poder? Os lábios de Maria se curvaram levemente. Todos os dias, mas o arrependimento não apaga o propósito. O que importa é o que você faz depois. Ela se virou para Isabela. E você, querida, já está fazendo o que vem depois. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Grace entrou sorrindo. Desculpe interromper, mas eles precisam de você lá embaixo. A imprensa chegou cedo. Isabela assentiu. Vamos descer. As 3 mulheres caminharam juntas em direção ao elevador. Quando as portas se fecharam, Maria colocou a mão no ombro de Isabela. Hoje não é sobre o passado. É sobre mostrar ao mundo como a redenção se parece. Lá embaixo, o hall estava cheio de repórteres e convidados. Um novo cartaz pendia sobre a entrada. O projeto Empatia. Reconstruindo vidas através da bondade. Isabela se colocou em frente ao pódio enquanto as câmeras piscavam ao seu redor. Ela olhou para Maria, que lhe deu um leve aceno de cabeça. Bom dia, começou Isabela com a voz firme. Há um ano, eu era uma pessoa diferente. Eu pensava que a bondade era algo silencioso, invisível. Mas agora, eu sei que a bondade é poder. Poder real, porque constrói em vez de destruir. O público a ouvia com atenção. Houve um tempo em que minha vida era definida pelas decisões de outros. Mas hoje, eu a defino. Esta fundação não é sobre dinheiro ou reputação. É sobre dar às pessoas a chance de recomeçar, assim como eu fiz. O aplauso encheu o salão. Maria estava na primeira fila, aplaudindo com os olhos brilhando de orgulho. Após o discurso, Isabela falou com os repórteres. Um deles perguntou: "O que a mantém motivada depois de tudo o que viveu?" Ela sorriu. Saber que a dor pode te quebrar ou te ensinar. Eu escolhi aprender. Quando o evento terminou, um rosto familiar apareceu na beira do público. Era Ethan. Ele parecia mais magro, mais velho, com uma expressão humilde. Ele esperou até que os repórteres fossem embora antes de se aproximar. Eu não queria interromper, disse em voz baixa. Eu só queria ver com meus próprios olhos. O que você construiu? Isabela o olhou, sem saber o que dizer. Você poderia ter ligado. Eu não pensei que você atenderia. Você está certo, ela disse suavemente. Mas você está aqui agora. Ele assentiu. Você parece feliz, realmente feliz. Eu nunca soube o quão forte você era até ver o que você fez. Ela sorriu fracamente. Você simplesmente não queria ver antes. Ele baixou a cabeça. Eu mereço isso. Então Maria se aproximou, com sua presença imponente de sempre. Sr. Hart, disse ela com serenidade, é bom vê-lo caminhar novamente à luz do dia. Ethan fez uma leve reverência respeitosa. Senhora Leone, Maria olhou para os dois. Às vezes o passado retorna, não para nos atormentar, mas para nos lembrar o quão longe chegamos. Isabela, você tem trabalho a fazer. Isabela assentiu. Sim, eu tenho. Quando Ethan se virou para ir embora, ela o parou. Ethan, ele olhou para ela. Eu espero que você também encontre paz. Ele sorriu fracamente. Eu estou tentando. Ele se afastou, sua figura desaparecendo sob o arco do jardim. Uma brisa suave moveu as folhas. Isabela levantou o rosto para a luz do sol, sem sentir raiva, apenas gratidão. Mais tarde, Maria se juntou a ela no banco. Era seu marido? Era, respondeu Isabela. Ele também está aprendendo a recomeçar. Maria assentiu com aprovação. Então, os dois aprenderam a mesma lição. O poder se desvanece, o caráter permanece.
Isabela sorriu. Você soa como minha consciência. Talvez eu seja, disse Maria com uma risada tranquila. Ela se levantou e lhe ofereceu a mão. Venha, há mais algo que eu quero te mostrar. Elas caminharam de volta para dentro, em direção a uma pequena sala recém-construída perto da entrada da fundação. Na parede pendia uma grande fotografia do dia em que Isabela se juntou pela primeira vez à organização. Abaixo havia uma placa que dizia: Centro Isabela Hart para a Resiliência. Isabela ficou imóvel, os olhos cheios de lágrimas. Maria, eu não posso aceitar isso. Maria apertou a mão dela. Você já conquistou. Não é caridade. É reconhecimento. Isabela sussurrou. Obrigada. A câmera pararia na imagem das duas mulheres de pé, lado a lado, com a luz do sol entrando pelas altas janelas atrás delas. O som das risadas das crianças ecoava da creche próxima. Lá fora, o mundo seguia seu curso. Carros se moviam, conversas fluíam e a cidade respirava. Mas dentro daquele edifício, algo duradouro havia se enraizado. Na cena final, Isabela estava sentada em sua mesa ao cair da tarde. Escrevia em seu diário, com uma caligrafia lenta e cuidadosa. A bondade não apaga a dor. Ela a transforma. Transforma o que estava quebrado em algo digno de proteger. E se isso é tudo o que deixei para trás, será o suficiente. Ela fechou o caderno, apagou a luminária e olhou a cidade que brilhava sob o céu crepuscular. A última tomada pararia em seu rosto, sereno e decidido, antes de se desvanecer em preto, com o suave eco de suas palavras flutuando na tela. Às vezes, o menor ato de bondade se torna o maior legado.